Oi, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo depende do seu horário. Pessoal, é com muito prazer e com muita alegria que iniciamos a nossa primeira videoaula. Nossa primeira aula, na verdade, desse ano de vocês. Então, meus parabéns, vocês finalmente chegaram ao terceiro ano, né? Pessoal, eu sou Isabelle, professora Isabelle. Sou professora de inglês de vocês esse ano. Vou estar acompanhando vocês nessa longa e bela empreitada para receber esse diploma, né? Finalmente. E eu vou começar a nossa videoaula, nossa aula. Vamos começar as nossas primeiras ações desse ano. Espero que mais pra frente a gente se encontre presencialmente, né? Mas vamos seguindo. Então, o nosso primeiro conteúdo do ano é Modal Verbs. Minha tela aqui. Eu normalmente vou expor pro pessoal o conteúdo assim agora, como se fosse um anúncio. Eu acho que fica melhor pra gente visualizar e sai mais rápido. Então, o que seriam Modal Verbs? Modal Verbs são expressões utilizadas na língua inglesa para intensificar algumas falas dos usuários de língua inglesa. Como assim? Esses Modal Verbs, eles são verbos normais. Eles são verbos comuns, eles conseguem ser usados de forma padrão na língua inglesa. Só que, às vezes, eles são usados como a intenção de enfatizar uma ideia. Como assim? Nós vamos estudar dois verbos, o verbo can e o verbo should. Um exemplo que eu coloquei aqui é, por exemplo, vou aumentar aqui para vocês verem melhor, e eu vou me mudar de lado. Por exemplo, o modal can, que expressa que o falante sente que algo é necessário, permitido, possível ou provável. Como assim? Quando uma pessoa ela usa a frase can, bora usar aqui formar uma frase, um exemplo com vocês. Vou pegar um exemplo padrão que já tem aqui. Não, aqui já não tem nenhum exemplo legalzinho. Bora supor aqui um exemplo. I can fly. Eu consigo, eu tenho a habilidade, é possível que eu voe. I can fly. Eu, can, verbo modal, can, que dá a intenção de que algo é necessário, de que algo é permitido, ou de que algo é possível ou provável. I can fly, meu segundo verbo, o meu verbo real, verbo de ação. Então, quando a gente vai fazer uma estrutura com os verbos modais, a gente tem quem está iniciando essa frase, quem está produzindo essa frase. 2, o verbo modal, esse que demonstra, que enfatiza essa ideia, essa atitude que eu desejo intensificar, que eu desejo demonstrar para quem me ouve. E aí vem o meu verbo de ação. Então, essa é a estrutura. Quem fala, o verbo modal e o meu verbo de ação. A ação que eu posso fazer, ou que eu não posso fazer. Então, 2 fatos sobre modal verbs. Eles podem transmitir a força dessas atitudes, então essa é a ideia. Quando a gente pega um verbo modal, quando eu vou passar para vocês as instruções desses 2 verbos, quais são os significados que eles podem desempenhar? Quando eles aparecem numa frase com essa intenção, né, com essa ideia de modal verb, ele transmite essa força, essa intensidade, essa atitude. Eles promovem com que quem ouve essa frase perceba que essa atitude é o foco. O foco é essa minha atitude, essa minha possibilidade, essa intenção que eu desejo demonstrar na frase. E o segundo fato é que cada modal verb tem mais de um significado. Então, professora, todas as vezes que eu usar um modal verb numa frase, que ele aparece numa frase, ele significa todos os significados dele? Não. O que acontece é que ele significa o mais provável, né? O mais adequado para a situação. Você vai perceber qual é o significado daquele modal verb nessa frase que você ouve, ou qualquer frase que você ouve, pelo contexto. Você vai ouvir a frase, ou vai ler a frase e pensar assim, esse can aqui tá parecendo que é dando a ideia de permissão. Tipo, I can go out with my friend. Então, I can, modal verb de permissão, go out, ir, sair ou passear, with my friends, com os meus amigos.
Então, I can go out with my friends. Eu posso, tenho permissão para sair, passear com os meus amigos. Nessa frase, o meu can, o meu modal verb, ele tem a intenção, a ideia de permissão. Ah, professor, ele também dá a ideia de que tem possibilidade. Um pouco. Mas o mais adequado seria a da permissão. Ok? Então, bora começar a pegar aqui os nossos dois modal verbs, alguns verbos, e depois a gente vai vendo uns exemplos ali embaixo. Certo? Bora. Bora lá. Então, alguns modal verbs que nós vamos estudar. Nossa, tá escrito errado aqui, pessoal. Foi mal. É modal. M-O-D-A-L. Então, o nosso primeiro modal verb é can. Ou can't também. Entende? Ali embaixo eu vou explicar a negativa dele. Então, eu uso o can, verbo poder, que expressa a habilidade de fazer alguma coisa e a capacidade de fazer alguma coisa. Ou a permissão de fazer alguma coisa também. Nem está escrito ali. Então, quando eu uso can, é que eu estou dizendo que eu posso, que eu tenho a habilidade de desempenhar isso. Então, I can swim. Eu posso nadar. Eu tenho a habilidade de nadar. Não é que, quando eu falo I can swim, eu tô dizendo que, não tô só dizendo que, tipo, eu nado às vezes ali na piscina. Não. Eu tô dizendo que, me jogarem no mar aberto, me tacarem de um avião no mar aberto, sem bote salva-vida e sem ninguém pra me segurar, eu vou conseguir nadar. Então, quando eu digo I can, eu tô demonstrando, eu tenho essa habilidade, pode contar comigo que rola, que dá certo. Então, essa é a ideia. Ou que eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa. I can wash the dish. Então, eu tenho a capacidade de lavar a louça. Wash the dish. Essa frase é, eu tenho a capacidade de lavar a louça. Significa que as minhas mãos funcionam, graças a Deus, e eu consigo lavar a louça direitinho. Eu estou demonstrando uma habilidade, uma capacidade. E a forma negativa é, não tem, ela demonstra quando eu uso I can't, tipo, can, C-A-N, mais not, ou cannot, ou a abreviação deles, né, quando a gente junta os dois partes, can't, C-A-N, apóstrofo, T. Quando eu uso isso, quando eu falo I can't, ou I cannot, eu estou dizendo que eu não tenho a capacidade ou a habilidade de desempenhar alguma coisa. Quando eu falo I can't drive a car. Ou não, eu sei dirigir um carro. I can drive a bus. I can drive a bus. Eu não tenho a capacidade ou a habilidade de dirigir um ônibus. Eu não sou formada. Não passei por essa prova. E nem tenho a vontade. Então, quando eu uso can't, eu dei essa ideia de eu não tenho essa capacidade ou essa habilidade. Quando a gente fala sobre can't, a gente está falando sobre o seu poder de desempenhar uma ação. Ou a sua permissão para desempenhar uma ação. Entende? E quando eu falo que eu não tenho a permissão, ou tenho a permissão, ou que eu sou, o que eu consigo, ou que eu tenho que é necessário, ou que eu tenho habilidade, eu estou dizendo que eu tenho poder de fazer algo. De certa forma, o nosso verbo, o verbo can, fora desse contexto de modal verb, ele é o verbo poder. E não, as coisas elas não mudam de sentido completo no inglês, pessoal. Elas são adaptadas para a situação. Essa é uma estrutura diferente usando um verbo. Mas o verbo ele não perde plenamente ou completamente o seu sentido. O verbo can, de forma normal, é o verbo poder. E quando ele está usado como modal verb, ele é um verbo que demonstra o seu poder de fazer alguma coisa ou o seu não poder fazer alguma coisa. Docs? Bora pro nosso próximo, que é o verbo should. E a sua negativa, shouldn't. Quando eu uso o verbo should, eu estou expressando que
falando como se eu estivesse falando, essa é uma boa ideia. Isso é um bom conselho. A gente usa should quando a gente está tentando dar um conselho a alguém. Ou demonstrar que aquilo é uma boa ideia. Pô, you shouldn't. Voltando, pessoal. Tive que reduzir aqui um pouquinho a imagem. Mas situação. Então, voltando. Quando eu uso should, então eu tenho essa ideia. Um exemplo seria you should study this year. Ou seja, você, you, should, deveria study this year. Estudar este ano. Então, estudando um conselho, nós usamos o verbo can sobre falar sobre poder, habilidade. Should, como quando nós damos um conselho a alguém. Nós indicamos um conselho. Dizemos, isso é uma boa ideia, isso é um bom conselho, você deveria seguir isso. Essa é a ideia. E a nossa forma negativa do should é should not. Então, S-H-O-U-L-D, espaço, N-O-T. Então, should not. Ou shouldn't. S-H-O-U-L-N-D, apóstrofe, quer dizer, D-N, apóstrofe, T. Shouldn't. Ok? Então, bora aqui para 2 exemplos rapidinhos. Então, alguns exemplos, na verdade. Então, bora usar alguns exemplos aqui e a gente vai dando essa ideia, refrescando essa ideia. My cash should pay for all my bills. Então, my cash, meu dinheiro. Should, deve. Pay for all my bills, pagar todas as minhas contas. My bills seria minhas contas e my cash, meu dinheiro. Essa é a ideia que dá ali. Então, é um conselho. Tipo, é uma ideia. É uma boa ideia. Sabe? Deveria ali. Can I write a check to pay you? Can I write a check to pay you? Eu posso escrever um cheque para pagar você? Então, tem a possibilidade de eu escrever um cheque e você aceitar? I can fly to Rome with $18. I can fly to Rome with $80. Então, eu não consigo, eu não posso, não tenho a capacidade de viajar, de voar para Roma com $80. Não dá. Não rola. She shouldn't put your cash in a pig bank. Então, ela não deveria colocar seu dinheiro em um cofrinho de porco. Aqueles cofrinhos de porcos, sabe? Que é tipo um plásticozinho, ou às vezes é argila, que é um porquinho. Então, she shouldn't put your cash in a pig bank. Ela não deveria colocar o seu dinheiro em um banco de porco. É tipo um cofrinho de porco. Então, esses seriam alguns exemplos, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham captado a ideia principal. Eu vou deixar esse arquivo no Google Classroom de vocês, na sala de aula. Vai estar ali. Tanto como PDF, tanto como imagem. Então, para vocês baixarem, se quiserem baixar para o celular de vocês ou para o computador da melhor forma possível e que não use muito internet, aí você pode usar o baixar pela foto, PNG. Se não, se você quiser ter ele em PDF, tá em PDF, tudo certinho, ok? Então foi essa a nossa aula, queridos. Se você teve alguma dúvida, me fale, me pergunte, que eu estou aqui à disposição para responder qualquer dúvida que surgir de vocês. Ok, pessoal? Então foi isso. Boa aula, boa semana, que tudo dê certo. Vai dar certo. Tchau, tchau.